esse envolvimento da igreja com as questões políticas, econômicas e sociais não é um envolvimento ingênuo. Se por um lado igreja e realidade política estão relacionadas, por um outro lado, essa relação não é uma mistura qualquer, né? Então, isso é muito importante esclarecer, porque não é uma orientação de perspectiva partidária, não é uma orientação que vai dizer para o sujeito qual é o candidato ou a candidata que ele tem que votar, qual é o número na urna, qual é a perspectiva que ele vai ter que escolher. Se você é católico, você tem que ser ou de esquerda ou de direita. Não é isso. Não é isso. É possível o sujeito ser católico e ser de esquerda ou ser de direita. Isso é uma escolha dele, baseado na coerência dos seus valores. Isso é uma escolha que o fiel, pessoalmente, o sujeito, pessoalmente, ele faz. Isso é importante porque, então, a igreja, ela não tem candidatos. Custódio e Débora. A igreja não tem bancadas. Não tem partido. Não tem partido. Então, assim, isso é muito importante porque a gente está vendo muitas pessoas candidatas, muitas pessoas da igreja são candidatas, né? Pessoas usando católicas. Essa fala, justamente. Não. Aqui ainda no sentido positivo, né? Ela até diz, né? Eu sou católico, sou catequista, ok, não tem problema. Ele apresenta um pouco do currículo da vida dele ali, o que ele faz. Ele é formado em quê? Qual religião ele professa? Ou seja, ele não tem problema o candidato fazer uma menção ou outra, assim, rápida, né? A sua vida. O que não dá é para ele fazer uma instrumentalização, né? Um uso disso para angariar voto, né? Você vê, por exemplo, às vezes alguns candidatos dizendo assim: eu vou trabalhar por Deus. Gente, pelo amor de Deus, assim, não tem essa coisa de candidato a vereador, a prefeito, depois deputado, isso e outro, né? Nas eleições nacionais, que daqui 2 anos vão acontecer. Como assim, né? Vou trabalhar por Deus. Você está sendo candidato a vereador, a prefeito, você trabalhar para o povo, primeiramente, para o bem comum. Não tem que ficar fazendo proselitismo religioso, sabe? Ficar fazendo político religioso, né? Ficar fazendo uso da religião para angariar voto. É deprimente assim, isso. Vou trabalhar por Deus, sabe? Não, é usar a palavra de Deus em vão. Né? Não, literalmente... E o sujeito que faz isso, ele faz pensado. Antes dele gravar a propaganda dele, ele pensa, ele sabe, ele faz de caso pensado. Ele sabe que a religiosidade é algo muito importante para o povo brasileiro. E aí ele deixa eu socar Deus nas coisas que eu tô falando, porque com certeza vai ter um ou outro ingênuo que vai votar em mim só porque eu falo a palavra Deus na minha propaganda. Isso é má fé, isso é desonestidade. Sujeito que na hora que ele fala que ele vai trabalhar por Deus na política, você pode ter certeza, ele não tem projeto político, ele não tem proposta concreta, e você corre desse candidato. E aí, complementando essa nossa reflexão, né? E entendendo que a igreja não tem mesmo, então, partido, candidato e nem bancada. É muito importante bater nessa tecla, porque as pessoas inspiradas na sua fé, muitas delas se sentem chamadas a então se candidatar. Isso é muito justo, isso é muito bem-vindo, ok. A partir do seu compromisso de fé, ela quer ter um compromisso com a comunidade, com a sociedade. Mas ela não pode confundir as duas coisas. Uma coisa é o sujeito ser um candidato católico. Ele é candidato e é católico. Beleza, ele é candidato católico. Mas isso não faz dele um candidato da Igreja Católica. É diferente as coisas. É uma grande diferença, inclusive. Uma grande, enorme diferença. Ele é católico enquanto fé pessoal dele, ok. Isso leva ele a se candidatar, ok.
Então, assim como ele é católico, mineiro, corintiano, flamenguista, seja lá o quê, e é candidato. Isso são questões da vida dele, pessoal. Agora, isso não faz dele um representante da Igreja Católica, caso ele for eleito lá na Câmara, na Prefeitura ou em outras instâncias. Por quê? Porque a Igreja não tem representantes em seu nome. A Igreja não tem e não apoia as chamadas bancadas. Até às vezes tem aí deputados ou outros, vereadores e outros que montam determinadas frentes parlamentares, mas isso aí é coisa deles, entre eles. Eles, ao fazer isso, eles não têm o apoio da igreja para dizer que são representantes oficiais da igreja, dos interesses da igreja na política. Sabe por quê? Isso é importante deixar claro, né? Claro. Isso é muito importante. Então, que se fique claro, a igreja não tem bancada. Pode até existir bancada disso e daquilo, bancada do agro, bancada da bala, bancada seja lá o que for. Tem de tudo aí, né? Tem. Mas bancada católica não existe. Não existe. A igreja não reconhece isso. Por quê? E aí é o ponto central aqui da reflexão. Por que a igreja não tem bancada? Porque toda bancada, ela vai trabalhar de alguma forma, ela usa de alguma forma a máquina pública para trabalhar em prol dos interesses daquele grupo que ela supostamente representa naquela bancada. Vai ser tendencioso, não é? Então, assim, ela vai usar a máquina pública para fazer um trabalho em perspectiva de um bem particular, de um bem de um grupo específico. E a igreja não está interessada em pessoas que trabalhem por ela na política. A igreja está interessada em pessoas que entrem na política para trabalhar pelo bem comum. A partir do momento em que o sujeito foi eleito, e aí, na verdade, então, durante o processo em que ele se coloca à disposição como candidato, ele tem que pensar em trabalhar pelo bem comum, pelo bem de todas as pessoas da sociedade, para que não falte a ninguém da sociedade o que é fundamental para ela viver bem e se realizar enquanto pessoa humana de maneira mais completa possível, né? Então, o trabalho político é sempre um trabalho pela polis, por toda a cidade, por todos os cidadãos, por todos os políticos nesse sentido mais abrangente, por todas as pessoas que vivem naquela cidade, não para um grupo só. Então a igreja não tem interesse em bancada que represente ela, né? A não ser que essas pessoas que representem a igreja, elas entendam bem o que a igreja entende por política, por bem comum. Exato. Que aí automaticamente eles vão entender que não faz o mínimo sentido ter uma bancada católica. Exatamente.